Fala aí, meus caros. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o que está acontecendo no norte de Portugal, mais especificamente com um dos maiores clubes do país, o Futebol Clube do Porto, que descobriu nos últimos dias e revelou nas últimas horas um grande problema financeiro acarretado nos últimos 10 anos, né? A direção do Porto é nova, né? O presidente eleito é novo, André Vilas-Boas, com os seus administradores, resolveram pedir a uma empresa especializada em auditoria forense, né, uma auditoria financeira, tanto na parte tributária quanto também na parte econômica. A Deloitte, uma das maiores no mundo nesse setor, né, decidiu fazer uma grande auditoria para ver quais foram os problemas dos últimos anos, até para entender como o clube deveria se comportar a partir de agora. Algo normal numa transição como o Porto passou nestas últimas eleições, né? Só que o que foi descoberto acaba pegando muita gente de surpresa, não só pelo fato do que estava sendo feito e da forma como estava sendo feito, mas também pelos valores, né? Nós estamos falando de nada mais, nada menos do que um rombo de 59,1 milhões de euros, na casa dos 360 milhões de reais, pegando aí a conversão. Não é fácil a gente entrar em pormenor por pormenor do que aconteceu, mas nós vamos tentar explicar essas 390 páginas do relatório, que ainda não está fechado, tá? A investigação, ela continua, essa auditoria, ela continua, que pega de 2014 para cá e que mostra vários problemas em diversos setores diferentes. Eu separei em 3 pilares esses principais problemas para deixar bem evidenciado. O primeiro deles é a parte de transferências, tanto negociações para vendas, quanto também contratações e a parte de comissões a pessoas externas, né, dentro desses negócios. Esse é o principal problema, na casa dos 50 milhões de euros. O segundo deles, em relação às bilheteiras, né, que o Porto tem por meio de alguns mecanismos, ou tinha por meio de alguns mecanismos, comercializar os bilhetes, e um deles era a principal torcida organizada do clube, os Super Dragões, e também as casas do Futebol Clube do Porto espalhadas no país. Neste processo também houve uma série de problemas que acabam resultando numa perda financeira bastante relevante, vamos entrar nesse pormenor. E a terceira delas, mas não menos importante, os gastos administrativos, ou seja, os administradores, os diretores do Porto gastando em coisas indevidas e muito mais do que deveriam, que também gera um rombo grande, né? Nada se compara às transferências, mas esses 3 tópicos são os principais analisados aí pela Deloitte, junto com, óbvio, a nova administração do Porto de André Vilas-Boas. Vamos começar pelas transferências, que é o mais problemático, né, a nível do rombo financeiro do clube. Nós estamos falando aí de um valor na casa dos 50 milhões de euros de prejuízo nos últimos 10 anos. A auditoria forense, ela analisou 55 transferências, né? Ou transferência, ou renovação, compra, venda e etc, né? 55 casos. Né? A FIFA, ela tem uma recomendação para as equipes, né, no benchmark da FIFA, que em nenhum caso de transferência, renovação, o intermediário tem que receber mais de 10% do valor do negócio. E esse era um dos grandes problemas, porque os intermediários do Porto recebiam muito mais do que isso. Vejam vocês, 61% dos movimentos de entrada, ou seja, jogadores que foram contratados, o Porto pagou aos intermediários valores acima dos valores referência da FIFA. E nos movimentos de saída, né, jogadores vendidos, isso aconteceu 27% das vezes. É muita coisa. Nas contratações mais, mas mesmo assim, nas vendas ainda teve aí na casa dos 30%. Ou seja, dos 58,6 milhões de euros gastos em comissão na contratação de jogadores, 21 milhões, cara, 21 milhões foram acima do benchmark da FIFA. Só aí, só na contratação, o Porto perdeu nos últimos 10 anos 21 milhões de euros. No caso das saídas, tá? 17,4 de um total de 72 milhões de euros, né? O Porto vende mais do que contrata, e aí também passaram, né? 17,4% passaram
do que a FIFA recomenda. E aí, no total, cara, 38,8 milhões foram gastos acima em comissões do que a FIFA recomenda. Somando as duas coisas, né, junto com as renovações e tal, 50 milhões de euros em déficit, que deveria estar nos cofres do clube nos últimos 10 anos. E aí, muita gente pode me perguntar, pô, mas o Porto tem passado uma situação financeira delicada? A situação financeira do Porto é muito ruim. Os últimos 15 anos têm sido muito difíceis, muito difíceis. Depois das conquistas ali de Europa League, enfim, com o Vitor Pereira de campeonato, o Porto passou um momento bem complexo. Se não fosse o Sérgio Conceição, o Porto muito provavelmente amargaria uma seca de títulos que combina muito com a má administração e com os problemas financeiros que o clube teve nos últimos anos. Só que isso foi disfarçado, de certa forma, obviamente, pelos títulos conquistados pelo Sérgio Conceição. Enfim, o torcedor não quer muitas vezes saber de dívidas e de contas, não olha com lupa. A outra administração, né, junto com o presidente Pinto da Costa, era uma administração que já estava há décadas no clube, desde da década de 80, né? Então vai se criando vícios, vai se criando comissões, vai se criando intermediários e a coisa vira uma bola de neve que resulta nestes números assombrosos. Eu recebi uma informação aqui, uma curiosidade, uma vez, de uma pessoa do mundo do futebol, que me disse o seguinte: o clube português mais difícil de negociar é o Porto. Porque você nunca fala diretamente com o diretor esportivo ou o cara que é o responsável pelas vendas, contratações e tal, renovação do clube. Você sempre tem que falar com o intermediário. E o intermediário sempre quer abocanhar um pouquinho mais do que o negócio realmente vale ou do que ele deveria. Isso é um fato, cara. Tanto que vários negócios, vou citar um exemplo recente, o Taremi, indo para a Itália, deu errado, acho que era para o Milan, se eu não estou enganado, antes de fechar com a Inter de Milão, na última hora, porque o intermediário quis um valor que o Milan falou, não vou pagar, não vou pagar. Então você imagina, e aí já pegando no âmago do problema, além de perder 50 milhões, o Porto foi criando uma resistência no mercado nos últimos tempos que suja a imagem do clube, né? Você prefere negociar com um clube que as coisas fluem melhor ou com um clube que tem vários intermediários, tem problema, tem coisa embaixo dos panos, tem coisa embaixo do tapete? É muito complicado gerir um clube assim. E por isso que tem que se dar tempo ao tempo ao novo trabalho do Vilas Boas, porque vai ser difícil. E agora a gente vê o tamanho do problema, né? Então essa parte de transferências envolvendo vários e vários jogadores foi o principal problema financeiro. Mas não para por aí, tá? Vilas Boas e a Deloitte também descobriram outras coisas. No segundo pilar, né? Então nós temos a bilheteria, né? As vendas de ingressos que sempre foram um pouco nebulosas na última gestão, que a gente não entendia muito bem como é que funcionava o repasse para, né, a torcida organizada, os Super Dragões, e também para as casas do Futebol Clube do Porto espalhadas no país, que basicamente são pontos onde você pode comprar os ingressos. E levantando esse tapete, a auditoria descobriu irregularidades nos valores de 5,1 milhões de euros nesses últimos 10 anos. Desses 5,1, estamos a falar de 1,4 milhão de euros em viagens custeadas pelo Futebol Clube do Porto a membros e familiares da torcida organizada para vários lugares do planeta, incluindo o Brasil, Maldivas, enfim, está lá detalhado no relatório, que não deveriam ser custeadas de maneira alguma pelo clube. 5, milhões de euros. A relação do Porto com a sua torcida organizada sempre foi muito forte na gestão passada. Agora, neste exato momento, né, depois de muitos problemas, enfim, o chefe da torcida organizada acabou sendo preso e com o Vilas Boas isso tem mudado drasticamente, né? E tem que mudar, né? A auditoria prova isso, porque senão você acaba perdendo muito dinheiro nesse processo
e favores àqueles que, enfim, nem pagar, né, na grande maioria, nem pagam as cotas anuais de sócio, né, do Porto. E isso não tem cabimento. O terceiro ponto é também gravíssimo, porque mostra que gente do próprio clube cometeu irregularidades e acabou gastando dinheiro indevido, que, de acordo com a auditoria, bate na casa dos 3,6 milhões de euros de gastos excessivos de diretores, administradores, pessoas que comandavam a verba. E aí tem muita bizarrice, cara, nestes gastos, tá? Desde carros de luxo até relógios, né? Até joias, almoços e jantares. Tem uma parte nessa auditoria que diz que o Porto teve administrador gastando 5 mil euros em 4 almoços e um jantar. Algo fora da casinha, fora da curva, mesmo para um clube de primeira divisão. Isso não faz sentido nenhum, né? Isso tem que ser tudo computado, tudo na ponta do lápis, né? Inclusive passar as despesas, as faturas e tudo, e não foi feito. E as irregularidades estão lá, né? E esses administradores muito provavelmente também sofrerão as consequências. Quessadinha, quanto é que deu o rombo? 59,1 milhões de euros. Valores que podem aumentar, tá? Porque a auditoria continua. O Vilas Boas deu uma declaração ontem bem pesada em relação a isso, né? Enfim, falando o quanto isso assustou a nova direção, o quanto isso também impactou nas contas do clube nos últimos anos e também na situação financeira que o clube vive hoje. O Porto tem uma dívida gigantesca, passando a barreira dos 400 milhões de euros. E agora, o que o Porto vai fazer? Vai estudar, junto com o departamento jurídico, as medidas legais, com esse relatório na mão, para começar a iniciar processos que vão para a esfera civil também, né? Então, assim, é uma situação horrorosa, mas que, se a gente pode olhar do lado positivo, ainda bem que as coisas estão sendo esclarecidas. Porque não adianta você jogar as coisas para baixo do tapete, fingir vistas grossas, enfim. Um dia a conta chega. E a gente vê, por exemplo, no Brasil acontecendo não algo parecido, mas assim na mesma linha em termos de auditoria, o que aconteceu no Corinthians, né? Com a auditoria da Ernst Young. Enfim, o quanto que se descobriu, né? E inclusive fizeram coletiva para falar da dívida de 2,4, sei lá, bilhões de reais. E quantos de irregularidades a gente consegue levantar. Então, eu acho que assim, essas auditorias são muito, muito importantes, porque são empresas externas, alheias à atmosfera do clube, alheias ao futebol, e que conseguem revelar esse tipo de coisa. E agora o Porto vai ter que saber lidar. Então, a paciência a nível competitivo, que num clube grande ela praticamente não existe, talvez seja um pouco revigorada e blindada pelo fato do que aconteceu nos últimos anos.